Olá pessoal, meu nome é Rilza Marília, eu sou especialista em seguros, atuo nesse mercado há 37 anos, hoje eu sou consultora e é um prazer enorme estar aqui nesse primeiro simpósio nacional para donos de cães de apartamento. Eu achei uma iniciativa fantástica e o que eu vou fazer, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês? Nós vamos conversar um pouco sobre como garantir a saúde do seu cão sem gastar muito, o que é mais importante, né? Porque a gente sabe que hoje os custos são bem altos. Tem uma pesquisa que revela que o maior desejo das pessoas é que o seu pet viva por mais tempo. Quem não tem esse desejo, né? Mas como é que isso é possível? Se a gente olhar aí a história dos seres humanos, né, a idade média aumentou muito nos últimos 20 anos, aumentou em 15%. E isso foi conseguido graças a quê? A trabalhos preventivos de saúde. Antigamente nossos avós só iam ao hospital quando estavam realmente muito doentes. E hoje não, você tem todo um trabalho de acompanhamento, o geriatra, os exames, os remédios, as vitaminas, e isso facilita bastante então o aumento dessa idade média. Mas e aí, para os animais? Isso é possível? Né? Então, se a gente for avaliar a longevidade dos animais, tem uma pesquisa que mostra que cães e gatos dobraram a longevidade nos últimos 30 anos, né? O que não enquanto os humanos levaram aí quase um século. Então, se a gente for comparar com a década de 80, raças de pequeno porte, por exemplo, que viviam em média 9 anos, hoje vivem 18, então já é possível sim aumentar a vida, né? Porque antigamente os cães eram o quê? Eram animais, literalmente, que viviam nos quintais comendo restos de comida. E hoje a gente vê um cenário muito diferente, né? Todo mundo que tem um cãozinho realmente é apaixonado por ele e ele é o amigo, ele é um membro da família, né? Então a gente quer trazer o que há de melhor para ele. Se a gente for falar em cães de raça de grande porte, passou aí de 7 anos para 13. E se a gente falar de gatos, nem se fala, né? De 10 dobrou, foi para 20 anos a média de idade aí dos gatinhos. Então realmente vale a pena a gente fazer. Mas assim, como é que eu vou aumentar a vida do meu pet? Como é que a gente consegue esse milagre que todo mundo tanto quer? Então a gente vai falar um pouco sobre os cuidados que você tem que ter, né? Então todo esse simpósio está falando o tempo todo, né? Como você tem que cuidar, como você tem que alimentar, etc. Né? E a vacinação ela é importante, com certeza você já tem isso na sua agenda, o controle da saúde da boca, dos dentes, controle da pressão, check-ups que tem que ser feitos pelo menos 2 vezes por ano, né? Exames laboratoriais e também a dieta equilibrada. Inclusive aqui vocês devem ter assistido, né, palestras falando sobre alimentação saudável do cãozinho, que ajuda muito, né? Uma dieta rica ajuda na prevenção de doenças e no aumento dessa sobrevida com qualidade de vida, não é verdade? Bom, mas e quais são as doenças mais comuns hoje? Então, a gente sabe aí que hoje tem um acompanhamento maior, tem todo um mapeamento, e as doenças que mais acometem os animais, né, é o câncer, né, exemplo até do adulto, a insuficiência cardíaca, renal, né, tem a questão da artrose também, que tem pego bastante, que exige cuidados extras a partir de 5, 6 anos, fazer check-up a cada 2 anos, né, tem outras doenças quando o cão está mais idoso, né, a própria demência, que é comum a partir dos 13, pressão alta, diabetes, o próprio tártaro que precisa ser cuidado, né? Exames do coração que precisam ser feitos check-ups comumente, exames de sangue, né? Toda uma bateria de exames bioquímicos, laboratoriais e tudo mais. Então, de verdade, tem que fazer todo esse acompanhamento, né? Mas como é que a gente enfrenta então esses altos custos para fazer todo esse acompanhamento necessário e atingir o que a gente tanto quer aí, que é a longevidade dos nossos amigos, né, dos nossos companheiros, né? O que eu vou trazer para vocês aqui é um exemplo de um plano de saúde. Vocês já ouviram falar em plano de saúde?
né, para animais? Então eu vou trazer aqui um exemplo de um plano, existem outros, né? Este plano tem uma amplitude mais forte aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Em novembro vai se estender um pouco para o Rio de Janeiro, mas o que eu acho que vocês têm que aproveitar desse bate-papo nosso é exatamente saber que existe planos de saúde para animais e qual é a proposta desses planos, para que depois vocês possam, inclusive na região de vocês, na cidade de vocês, procurarem pessoas, planos, empresas que possam oferecer isso de uma maneira mais completa. Então aqui é legal entender o mecanismo, como é que funciona esse tipo de plano para que depois você tenha parâmetros para comparar com outros que você encontre aí na sua região. Então, se a gente for falar em preços, né, vocês bem sabem disso, eles variam muito, porque não tem uma tabela. Então, cada clínica, cada veterinário cobra realmente aquilo que ele entende que deva cobrar. Então, quando a gente vai fazer a cotação de preços, né, eu trouxe uma cotação aqui de preços para vocês. Então, consultas, por exemplo, variam, e são preços reais que eu cotei agora, né, de 361 a 160 reais. Se você vai fazer um hemograma completo, varia de 220 a 110, 50% menos. Você vai falar de um ecodoppler, vai de 188 a 120. Se você vai falar de uma tomografia, ela custa mais de R$ 1.000. Você vai falar de castração, então, foi o preço mais disparado que eu achei. Se você considerar que tem a consulta com veterinário, os exames e a cirurgia de castração propriamente dita, né? Num lugar custa 2.200, no outro custa R$ 885. Então, se eu somar esses procedimentos que eu listei aqui, você gastaria de R$ 4.400 a R$ 2.500, dependendo do lugar. Então, muitas vezes a gente não está preparado, principalmente na situação econômica que estamos vivendo, para ter esses altos custos, principalmente se surgirem emergências. Então, o plano de saúde chega para trazer essa solução. Você consegue se planejar com um valor mensal que você vai pagar, e vocês vão ver que a relação custo-benefício é bem interessante. Você consegue se planejar e oferecer tudo isso para o seu pet, para o seu animalzinho, né? E aí você consegue com isso aumentar a longevidade dele, oferecendo acesso a tudo isso. Agora, qual que é a importância de ter um plano de saúde? Então vocês precisam ficar bastante atentos, porque, como a gente falou, não adianta você querer levar o seu animal só quando ele estiver doente. O ideal, e esses planos propiciam isso, que você consiga fazer um trabalho preventivo, levar preventivamente, periodicamente, o seu animal ao veterinário. E não somente quando ele está doente, né? Isso que ajuda aí a detectar doenças mais precocemente e fazer com que a vida do seu pet seja mais saudável e ele viva mais. Esse é o grande ganho de você ter um plano de saúde, porque como você já paga aquela mensalidade, você acaba tendo mais facilidade de oferecer tudo isso para ele. Agora, o que os planos oferecem? Né? Lembra que eu falei para vocês que eu trouxe um modelo de plano aqui para vocês, que é um dos mais completos do mercado, para vocês conhecerem, terem acesso a esse tipo de informação, mas naturalmente vocês precisam ver na cidade de vocês, porque esse plano tem uma abrangência mais focada no estado de São Paulo e acho que em novembro agora vai ter uma ampliação mais para o Rio de Janeiro. Então, o que esses planos cobrem? Eles cobrem consultas, né, em clínicas, em veterinários, e uma novidade, em casa. Imagina o veterinário, você chamando o veterinário para cuidar do seu cãozinho na sua casa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E assim, quais são as especialidades? Todas as especialidades, porque vai depender naturalmente do tipo de problema que o seu cãozinho estiver apresentando. Cardiologia, oncologia, ortopedia, urologia, otorrino, enfim, todas as especialidades ele vai ter acesso, não tem nenhuma restrição. Também vai ter acesso a tratamentos, né, que sejam necessários em função dos problemas que apresentarem, em clínicas, em veterinários. Então, se tiver um câncer, vai ter todo o tratamento quimioterápico, se quebrou a patinha, vai ter todo o atendimento ortopédico e fisioterápico que for necessário e recomendado pelo médico credenciado.
tá certo? Então você consegue fazer todo tipo de tratamento. Os exames também é uma grande novidade, a gente viu lá que uma tomografia custa mais de R$ 1.000, então você tem acesso ao que há de mais moderno, né? Para ressonância, tomografia, ultrassom. A única questão que vocês precisam sempre avaliar, esse plano, por exemplo, ele não cobre o acompanhamento obstétrico. Então, sempre que vocês forem olhar esse tipo de plano, precisa ver se tem tratamento, inclui tratamento obstétrico ou não. A maioria não cobre, né? Porque é algo previsível, que você consegue se preparar para assumir essas despesas. Tá? Então, esses planos de saúde, né, permitem que o seu pet tenha acesso ao que tem de mais sofisticado na medicina. E aí você consegue diagnosticar doenças e fazer os tratamentos adequados, sem o medo de, meu Deus, quanto isso vai custar, eu não tenho dinheiro agora para pagar tudo isso, porque afinal de contas, além dos nossos pets, a gente tem todas as despesas da casa que não são fáceis, né? Com essa inflação, com essa situação econômica, escola, alimentação, energia subindo muito, então a gente precisa equilibrar o orçamento familiar com certeza. A internação é outra coisa que gera uma despesa muito grande, às vezes precisa ficar internado alguns dias, precisa de UTI, e isso é sempre muito caro, né? Como é para humanos também. Então, tratamentos, cirurgias que sejam necessárias em hospitais veterinários, em day clinic, então isso tudo vai estar coberto. A outra coisa também legal são as vacinas, quer dizer, elas precisam ser dadas, né? E este plano que eu estou trazendo aqui para vocês trabalha com vacinas importadas, né? Então você vai ter acesso a V8, a V10, você vai ter acesso a bordetela, que é da tosse dos canis, né? Dependendo do plano que você contratar, né? Para leptospirose, enfim. Né? E tem para gatos também. Nós não estamos abordando aqui a questão dos gatos, porque é um evento mais voltado para os cães de apartamento, mas a gente sabe que muitas pessoas também têm gatos que hoje convivem pacificamente com os cãezinhos dentro dos apartamentos sem nenhum problema, né? Então tá, esse plano também vale para gatos, só para vocês saberem, né? E tem as vacinas também específicas que o gato precisa tomar. Agora, quais são os serviços oferecidos, né, por esses planos, né, esse plano específico? Então, uma coisa bem legal é o pet fone. O que que é isso? Meu Deus, estou com uma dúvida, meu cachorrinho engasgou, ele tá estranho, tá passando mal, tá amuado, não quer comer, não tá tomando água, né? As fezes não estão adequadas, tá pastosa, enfim, qualquer tipo de dúvida que você tenha, você vai encontrar uma equipe 24 horas à sua disposição, né, uma equipe de veterinários especializados e com experiência para te dar toda a orientação. É natural que eles não vão fazer uma consulta por telefone, porque né, não dá para fazer isso, você tem que ver o animalzinho para dar a melhor conduta. Mas eles vão te dar todo tipo de orientação e tirar todo tipo de dúvida que você tiver. Então é muito confortável, porque às vezes está acontecendo alguma coisa ali com o animal e você não tem ideia, né, do que está acontecendo. Então você tem essa equipe de plantão 24 horas, são veterinários, aqui vocês podem ver uma fotografia real, né, do local. Então veterinários à disposição 24 horas para atender você, para tirar toda e qualquer dúvida que você tenha. Então é uma coisa que é bastante útil, né? Então a gente tem vários casos que são trazidos aqui para essa equipe de veterinários, de pessoas às vezes que ligam desesperadas com situações, né, complicadas. E naturalmente que eles vão orientar. Se for alguma coisa que eles perceberem que é mais grave, vai orientar você a levar numa clínica, num pronto-socorro, enfim, dar todas as orientações necessárias. Então eu acho que é muito confortante ter este tipo de serviço à disposição, né? Tem muitos, a maioria dos planos, de outros planos que eu conheço, não oferecem isso. Então é um item que você precisa avaliar quando você for fazer a escolha, ok? Tem também o Digipet.
Nossa, gente, isso é muito legal. Isso ainda nem existe aqui no Brasil para humanos. E é uma tecnologia que permite que você crie um prontuário eletrônico. E isso faz toda a diferença, porque você vai ter todo o histórico de tratamento, de consultas, vacinas que foram tomadas, procedimentos que foram feitos. Então, hoje, quando a gente, sei lá, vai ao médico e tem uma infecção, toma um antibiótico, sei lá, 3 meses depois você volta com outro tipo de infecção, o médico quer sempre saber, ah, você já tomou antibiótico nos últimos tempos? Qual foi? Nem sempre você lembra, não é verdade? E aqui você consegue, então, com esse prontuário eletrônico, dar para os veterinários que vão atender o seu cão todo o histórico de tratamento. Então ele pode avaliar, nossa, ele está tendo esse problema repetidamente, então é melhor fazer algum outro tipo de investigação, enfim. Então você tem acesso, os médicos vão ter acesso. Então, toda vez que o seu pet for atendido nessa rede credenciada, eles vão fazer a leitura desse prontuário eletrônico, a fim de que possam adotar a melhor conduta para o seu cão, a partir do histórico de atendimentos que ele já teve. Para isso, gente, é necessário a implantação de um microchip, mas calma, todo mundo quando fala em microchip fala, meu Deus, não, né, não quero isso, né? É minúsculo, vocês estão vendo ali na tela, é bem pequenininho, né, o microchip, e ele é indolor, né? Agora, em São Paulo, por exemplo, já tem uma lei que obriga as pessoas que comercializam animais ou fazem doação de instalar esse microchip. Então, se o seu cãozinho, por acaso, já tem esse microchip instalado, não tem problema, não vai precisar implantar outro, fica tranquilo. Esse já é suficiente, porque não vamos ficar pondo um monte de microchip sem necessidade. Se já tem, tá valendo. Se não tem, né, um veterinário, assim que você faz o plano, o veterinário vai fazer uma visita na sua residência para avaliar, então, a colocação desse microchip no seu cãozinho. E a partir daí, então, é possível, sempre que você for levá-lo para atendimento, fazer a leitura pelo microchip e o veterinário saber todo o histórico de atendimentos para dar prosseguimento ou indicar o tratamento mais adequado para aquela situação. Ok? Mas fiquem tranquilos mesmo, é indolor, tá? Não precisa ficar preocupado. A outra coisa que eu falei para vocês que é muito legal é o pet home. É o veterinário da família, né? Como a gente tinha o médico da família antigamente. Então é ideal para as consultas preventivas. Imagina então a situação, você está lá um dia lindo, marca uma consulta, a veterinária vai até a sua casa, o veterinário vai até a sua casa, faz a consulta, né, no conforto do seu sofá, da sua casa, faz a indicação dos tratamentos, dos exames preventivos que precisam ser feitos, eventuais medicações que precisam ser tomadas para vermes, etc. Então é muito bacana. Às vezes também, seu animal não está com uma situação muito grave, está doentinho, amuado, vomitando, você não quer sair com ele, é sempre um desgaste para levar a um veterinário, então você tem a comodidade de chamar, de agendar esse veterinário na sua casa, né, que é o que a gente chama nesse plano de pet home. Então isso é muito legal, né? Nem a gente hoje tem isso, né? Os planos de saúde de humanos não oferecem um médico na sua casa. E o plano de saúde dos pets permite isso, então isso é bem legal. Então é bem prático e funciona como o antigo médico da família, aí, como eu falei para vocês. Uma outra coisa que tem, que é bem interessante, é o Pet Club. O que é isso? É um clube de vantagens, então tem parceria com uma série de fornecedores, de parceiros, né, desse mercado de pets, e eles, você vai ter acesso, você vai acessar o site e vai ver quem oferece desconto para medicamentos, para banho, para tosa, alimentação e tudo mais. Você fala assim, ah, mas isso aí, qual é a vantagem? Tem bastante vantagem. Primeiro que você tem acesso a esse clube, fica sabendo de todas as novidades em produtos, serviços que surgem para os cães, né? E utilizando esses serviços, o desconto que você acaba tendo nesses produtos, por exemplo, alimentação, você tem que comprar alimentação, então por que não compra de um fornecedor que vai te dar um desconto? Então, o desconto que você acaba tendo, né, você abate do que você paga por mês do plano de saúde, então é bem legal. Eu trouxe um exemplo aqui, qualquer, eu não estou fazendo propaganda do local não, eu até ia
a pagar ali, eu peguei uma das empresas que tinha lá no Pet Club e trouxe. Então, por exemplo, nessa empresa o banho e tosa custa R$ 45, né? Então, eles dão um desconto para quem tem esse plano de saúde de 20%. Você já economizou 9. Se for só o banho, R$ 35, com desconto de 20, você economizou 7. Se você quiser fazer uma hidratação, né, para o seu pelo do seu cachorro ficar macio, sedoso, cheiroso, né, R$ 55, você teria um desconto de R$ 11. Enfim, são essas contas que a gente precisa fazer para ver a viabilidade ou não de ter um plano de saúde para o pet. Agora, que tipo de plano que eu preciso contratar? Então, esse plano que eu estou trazendo para vocês, ele tem 4 modalidades que vocês vão poder escolher, e é outra atenção que vocês têm que ter, tem que escolher aquilo que seja mais adequado para a tua realidade. Então, eu tenho um Pet Lite, que é só para tratamento, atendimento ambulatorial, eu tenho o Pet Plus, que é só quando eu quero cobertura para internação, o Pet Total, que é o mais recomendado, que é o que eu recomendo, porque aí você fica super tranquila, tem um preço muito acessível, já já nós vamos ver isso, e aí tanto para atendimento ambulatorial quanto internação ele vai estar coberto, e o Premium, que é o top. Então, como eu falei para vocês que esse plano tem uma abrangência mais forte no estado de São Paulo, e vai ter agora em novembro expansão para o Rio de Janeiro, quem mora em outras localidades até pode optar pelo Pet Premium. Por quê? O grande diferencial dele é a livre escolha de veterinários, de profissionais, e aí você paga e recebe o reembolso de acordo com uma tabela que existe. Tá? Então vamos falar um pouquinho desses planos. Como eu falei para vocês, o Pet Lite, ele tem um foco de atendimento ambulatorial. Então, para aquelas urgências, para as emergências, ele cobre consulta. Então, você pode chamar, o seu cãozinho não está bem, você pode chamar o veterinário na sua casa. Se precisarem fazer exames laboratoriais nessas consultas, também vão ser feitos. E as vacinas, né, as duas, a polivalente e a antirrábica, que está incluído nesse tipo de plano. O outro plano que eu falei para vocês, que é o hospitalar. Isso é para quando você se preocupa com eventos que têm custos maiores, uma internação, uma UTI, né? Então, para casos hospitalares que precisam ser feitas cirurgias, tudo mais. Então, esse também cobre as vacinas, né? Não tem o Pet Home, que é o veterinário em casa, porque esse é um plano só hospitalar, mas tem também o Pet Fone para você tirar todas as dúvidas com a equipe de veterinários de plantão 24 horas. Tá bom? O outro plano é o Pet Total. Esse, então, engloba tanto o ambulatorial do Pet Lite, quanto a parte hospitalar do Pet Plus. Então, esse Pet Total, ele vai cobrir todas essas situações, exames laboratoriais, de imagem, internações que precisem, inclui também, além das vacinas, né, a castração. Lembra que a gente viu lá que o custo da castração pode ser bastante alto? Na situação que a gente viu era mais de R$ 2.000, né? Então, guarda esse número que a gente já vai comparar com o preço que custa esse tipo de plano. Então, tem também o Pet Home, que é para você chamar o veterinário em casa, e o Pet Fone, que é para você tirar dúvidas com os veterinários. O Pet Premium, ele engloba tudo que os outros cobrem. Então, atendimento ambulatorial, atendimento cirúrgico, vacinas, e além da rede credenciada que os outros exigem, esse aqui você pode escolher o profissional veterinário da sua preferência. E aí você vai pagar e vai mandar os documentos, né, os recibos, para que o plano possa te reembolsar. Então tem uma cobertura completa, inclui aqui a limpeza de tártaro, tá? E dentre as vacinas, além da polivalente antirrábica, a bordetela, que é para tosse canina. Tá? E para quem está em São Paulo é bem vantajoso esse plano, porque esse plano dá acesso sem custo, né, sem que você tenha que pagar para receber de volta, a uma clínica de referência, que é o Hospital Rebouças, né? Então você pode utilizar, quem tem o Pet Premium pode usar o Hospital Rebouças sem ter que pagar nada
para utilizar para consultas, exames e tudo mais. Então vocês viram que é bem completo, tá? Então de novo, falando deste produto que tem esses 4 planos, que servem como referência para que vocês saibam fazer a escolha de algum outro na região de vocês. Aqui tem um resumo dos planos, nós já falamos o que cada um cobre, o Premium é o mais completo, o Pet Total também cobre bastante coisa, só não inclui a limpeza de tártaro e o reembolso, porque só vale na rede credenciada e tem uma rede credenciada bem bacana, e tem algumas carências. Carências é quando você contrata o plano, depois de quanto tempo você pode utilizar. Para a implantação do chip, eu não sei se eu falei, o veterinário vai à sua casa, faz a implantação do chip, depois de 48 horas do chip, do microchip instalado, já pode usar para urgências e emergências, né? Para atendimento ambulatorial, hospitalar, tem uma carência de 30 dias, para internação uma carência de 60, para as vacinas tem 180, então qual é o recado que eu quero dar aqui? Então sempre que você for escolher um plano de saúde para o seu pet, fica atento a essas questões de carências eventualmente que tenha, né, para você não se surpreender depois. Acabei de fazer, e aí? Qual é o prazo que eu tenho para utilizar o plano? Quais são os procedimentos não cobertos? Isso também é interessante. Sempre que vocês forem fazer a escolha de um plano de saúde, vocês precisam entender o que não vai estar coberto nesse plano. Então, nesse que eu estou trazendo para vocês, por exemplo, doenças que existiam antes da contratação do plano não terão cobertura. Então, a diabetes, por exemplo, que pode desenvolver catarata e tudo mais. Então, normalmente, o que acontece, isso é igual a todo seguro, né? O que acontece é assim, ou eles aceitam, mas excluem o tratamento daquele tipo de doença que o animal, que o bichinho já tinha, né? Ou pode ser até que, dependendo do tipo de doença, não seja aceito. Mas isso você fica tranquilo, porque quem vai avaliar é o veterinário que vai até a sua residência fazer a avaliação quando da contratação. E se o animalzinho for aceito, vai ter cobertura para tudo sem que você tenha que ficar com nenhuma dúvida, né? Aí acupuntura, fisioterapia, não tem cobertura? Tem, se houver uma justificativa médica para aquele tipo de tratamento depois de uma doença, qualquer que o seu cãozinho tenha, tá? O medicamento ambulatorial, na verdade, é aquele que você precisa, que o médico recomenda, a receita que o médico recomenda para você comprar, então esses medicamentos não têm cobertura, e eventualmente uma prótese, né? Pinos, placas, ou uma patinha mecânica que você precise colocar por algum tipo de acidente e tudo mais, não tem cobertura, a peça em si, né? E os casos de obstetrícia que eu falei para vocês. Ficou claro, então, o que a gente viu até agora, a importância de ter um plano, quais são os tipos de coberturas que eles oferecem, né, o que eles não cobrem, que você tem que ficar atento, a abrangência dele, né, para ver se tem médicos credenciados na sua região, veterinários credenciados. Aí você vai falar assim, nossa, fazendo esse plano que me dá acesso a tudo isso, exames de última geração, tomografia, ressonância, eu vou poder ter o veterinário em casa, vou poder fazer toda a consulta, o tratamento preventivo do meu cãozinho, né? Isso deve custar muito caro. Então é essa relação agora que eu quero mostrar para vocês, né? Vocês lembram de tudo que a gente viu aqui em termos de preço, que não tem uma referência, uma tabela, então cada um cobra o que quer, então muitas vezes você não tem o dinheiro para fazer aquele procedimento, aquilo que é necessário. Então, tendo o plano de saúde, você vai conseguir ser atendido na rede credenciada sem ter que pagar nada. Então, aqui eu trouxe só um exemplo. O preço desse plano, ele varia de acordo com a idade, mas é bem tranquilo, né? Porque assim, de 0 a 11 meses tem um preço, de 1 a 8 anos, este é o preço. É natural que durante a renovação, a cada ano, tem aí os reajustes pelo IGPM e tudo mais. Mas por idade, né, diferente até às vezes de um seguro de vida de humanos, você só vai ter mudança de preço por idade a partir dos 9 anos, do cachorro até 14. Aliás, uma coisa importante para falar, este plano que eu trouxe aqui, ele só aceita
cães até 8 anos de idade. Por que eu falei que a partir de 9 anos aumenta por idade? Porque se seu animalzinho já está no plano, ele pode permanecer até o fim, certo? Então, gente, olha lá o custo. Tudo isso que a gente falou aqui no Pet Light, que é aquele que vale só para atendimento ambulatorial, para as urgências, mas que inclui vacina, os exames laboratoriais necessários, o Pet Home, que é o veterinário em casa, e o Pet Fone, que é o atendimento 24 horas. Custa R$ 1,98 por dia, gente. R$ 59,00 por mês. Você vai investir nesse tipo de plano cerca de quê? Aproximadamente 700 e pouquinhos reais por ano. Então, se você for comparar com o preço que você paga, e se você for comparar também com aqueles descontos que você tem no Pet Club, né, que você pode ter lá, que a gente fez a conta do banho, se um banho for R$ 35,00, se você fizer 4 banhos por mês, né, qual é o desconto que você vai ter? O desconto que você vai ter ajuda a bater bastante aqui desse custo mensal de R$ 59,00. É R$ 1,98 por dia, é nisso que você tem que pensar. E se você se preocupa tanto, por exemplo, em fazer o seguro do seu carro, porque você adora o seu carro, por que não fazer um plano desse para cuidar preventivamente da saúde do seu bichinho e, sobretudo, quando ele tiver algum problema mais grave que os custos são maiores. Aqui eu trouxe o custo do plano completo. Lembra que eu falei que o plano completo, ele cobre tanto o tratamento ambulatorial quanto a internação e tudo mais? Custa R$ 4,43 por dia, ou seja, por R$ 1.500 aproximadamente por ano, para proteger o seu animal, para você poder levar nas consultas preventivas, fazer os exames laboratoriais e de imagem, né, para se precisar de internação. Para castração, a gente viu que o preço da castração, num dos locais, numa das clínicas que eu cotei, ela estava mais de R$ 2.000, você vai pagar por ano aqui muito menos do que isso. E as vacinas, né, além de ter o veterinário em casa e o serviço de atendimento 24 horas com veterinários especializados. Então, se você for pensar na relação custo-benefício, a gente observa que vale muito a pena. Vocês concordam com isso? Agora, gente, resumindo, né? Eu acho que eu falei bastante para vocês da importância do plano, de como ele pode ajudar a complementar os cuidados que você tem, a facilidade que ele traz para você cuidar preventivamente do seu cãozinho, do seu pet, né? E por que você tem que contratar? Porque, sabe, só dar banho, colocar fitinha, um enfeitinho no pelo, né, uma coleira bonita, uma caminha macia, roupinha, etc., não vai ajudar na longevidade do nosso pet, né, nem na qualidade de vida necessariamente. Então a gente precisa realmente, eu julgo muito importante, quer dizer, o amor que todos os donos hoje têm pelo seu cãozinho, eu acho que cabe perfeitamente fazer esse plano de saúde. E as razões são todas essas que a gente já falou, né? Você tem acesso ao que tem de melhor, você tem um sistema fácil, tem que buscar um plano que tem um sistema fácil de usar, que tem uma boa rede credenciada na sua região, então isso é importante você observar, que tenha todas essas coberturas e preste atenção no seguinte, nos limites. Tem muitos planos desses por aí que limitam, eles falam assim, olha, você só pode ter 2 consultas por ano, você só pode fazer um exame por ano. Então, se a gente está falando de um plano de saúde, a gente tem que se preocupar com coisas que podem acontecer com o animal durante todo o ano, e eu não posso dizer que vai ser uma ou que vão ser 2. Então isso é um aspecto muito importante que vocês precisam avaliar nos planos de saúde, para que possam fazer a escolha adequada. Então esse plano que eu falei, por exemplo, qual é o limite que ele tem? Porque também tem que ter algum tipo de limite. Então ele é cerca de 200 vezes aquilo que você pagou por ano, que você vai ter como limite para você utilizar. Então, 200 vezes é bem interessante, tem planos aí que ficam em 25.000, outros 30.000, que você vai poder gastar, né, com o atendimento médico do seu animal durante todo o ano. Então, isso é um aspecto bem importante para vocês observarem, tá? E aí,
Tem também para considerar se tem esse atendimento 24 horas ou não, com gente preparada e disponível, porque às vezes você liga nessas clínicas, eu passei por essa experiência recentemente, e assim, a pessoa que está lá naquela clínica 24 horas, ele está ali para atender os animais que chegam e tudo, não tem preparo e muitas vezes nem boa vontade para ficar esclarecendo dúvidas, o que eles vão falar, traz aqui. Então é muito bom mesmo você ter esse serviço para se orientar inicialmente antes de levar o seu cãozinho para algum lugar, até para você saber o que é bom fazer ou não, né? Tem a implantação do microchip que eu falei para vocês que é indolor, mas que permite fazer a leitura de todo o tratamento que o seu pet, todo o histórico de tratamento dele. Tem o Pet Club que acaba rentabilizando os descontos que você tem em alimentação, te ajuda a deduzir lá do que você gasta com as mensalidades que não são altas, né? O Pet Home, que é um diferencial incrível quando o seu cãozinho não está muito bem, para ele poder ser atendido com todo conforto na sua casa. E o Digipet, que é o prontuário veterinário digital, para a gente saber todo o histórico deles. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me perguntar, eu fico aqui, estou terminando o nosso bate-papo, e eu vou deixar um pensamento aqui do Gandhi, que eu achei bem interessante, bem oportuno, né, que assim, ele diz, em meu pensamento, a vida de um animal não é menos importante que a vida de um ser humano. Então, eu achei que essa frase tem tudo a ver com tudo que a gente falou. Então, se eu entendo que a vida do meu animal não é menos importante que a de um ser humano, eu preciso dar tratamento de saúde com dignidade para ele, né? Todo o investimento que vocês fazem, todos os cuidados, então ficam bem completos se vocês tiverem esse plano de saúde. Com certeza vão surgir dúvidas sobre que planos eu devo contratar, qual é o plano mais adequado aqui na minha cidade, por conta da rede credenciada e tudo mais. Então eu estou à disposição de vocês, vocês podem me escrever, tá aqui o meu e-mail, marilia@odisseg.com.br. Podem ligar também para esse telefone, que a gente dá todas as orientações para você conseguir levar o que há de melhor na medicina veterinária a um custo que caiba no seu bolso, tá? Então, muito obrigada pela oportunidade de apresentar essa solução tão importante para o pet de vocês, né? E muito obrigada, tudo de bom. Boa sorte!